chegando para mais um Fluindo com Leveza. E, gente, não sei se você já ouviu falar, mas entre nós mulheres existe uma síndrome que às vezes chega com muita força e ela é meio sorrateira. Se a gente não ficar esperta, ela simplesmente se instala e a gente nem percebe. Eu já te contei aqui em um outro episódio que eu tenho um hobby de montar quebra-cabeças junto com a minha mãe, aos finais de semana quando eu tô lá na casa dela. Montar quebra-cabeça foi um resgate que eu fiz aqui, né, da menina Renata, que amava brincar, quietinha, jogada no chão da sala com as irmãs. E com o tempo foi interessante porque a minha mãe foi entrando na brincadeira e acabou virando um bom momento entre nós. E hoje eu coleciono, né, memórias com ela, montando aí diversos quebra-cabeças de tamanhos, cores, formatos diferentes, mas enfim. Não era exatamente isso que eu ia te contar, mas eu precisava que incluir a minha mãe na conversa, porque desde que a gente começou, ela sempre me traz que eu sou boa em montar quebra-cabeças. Ela diz que eu sou rápida, que eu tenho um bom olhar, uma sacada para as peças, enfim, mas eu nunca reconheci. Eu dizia que o desenho era fácil, ou que eu tinha focado e, portanto, eu tinha conseguido ali, enfim, terminar, né? Mas a verdade é que eu não tinha reconhecido até então que eu era realmente boa naquilo. E ter pensado nisso, né, nesse final de semana, me fez lembrar o quanto que eu me tolhia em dizer que eu era boa em alguma coisa. Porque eu tive vários relacionamentos, não só de namoro, mas também de amizades, que eu sabia que a pessoa que estava ali comigo se sentia de alguma forma menor quando eu era melhor em alguma coisa. Eu lembro de um ex-namorado que ele sempre me diminuía, falando que eu me achava, que eu era metida. Lembra dessa expressão? Nem sei mais se as pessoas ainda usam essa expressão, mas nós, como eu ouvi isso quando eu estava ali no colégio, né, na adolescência, ou ali pelos meus 20 e poucos anos. Nossa, você tem cara de metida, você tem cara de que se acha, nem chego perto de gente assim. Eu ouvi muito isso. E como eu sempre fui boazinha, a agradadora, aquela que quer pertencer, então eu realmente é, eu ouvi aquilo e aquilo era o que fazia com que eu fosse me diminuindo, para ir cabendo nas caixinhas que me colocavam, ou nas caixinhas que eu me colocava, para seguir agradando, né? Seguir agradando e não ser tão boa quanto o outro, porque o outro se sentia mal. Não ter cara de metida, porque as pessoas não se aproximavam de pessoas metidas. Não ser isso, não ser aquilo. Cara, que saco. Aconteceu isso com você? Você já se viu se colocando em caixinhas para ser a agradadora e ficar ali, né, limitada por conta de outras pessoas? Mas, cara, é muito doido, né? Porque essa semana eu fui confrontada. E é muito legal porque a espiritualidade ela me coloca nessas situações meio que para me provocar mesmo, né? É um lugar assim de agora vai, ou vai, ou vai ou racha, né? Então eu estava conversando com uma cliente, né, uma antiga cliente, colocando ali papo em dia, fazia alguns meses que a gente não falava, não se falava, e eu comentei com ela da última formação que eu estou terminando agora de registros akáshicos. E como eu, ela também faz diversos cursos aí de desenvolvimento pessoal. E uma coisa muito normal, muito natural ao terminar um curso desses é a gente precisar de cobaias para testar, né? Para ver como aplicar o que a gente aprendeu e tal. E ela se ofereceu. Ela me trouxe, né, que se eu precisasse de uma cobaia que eu podia contar com ela. E qual é o ponto, né? Cobaias recebem atendimentos de grátis. Elas não são cobradas, né, por aquele atendimento. E, cara, eu fiz muito atendimento gratuito lá no começo. No final de 2021, 2022 inteiro, eu sabia que eu estava no momento de estágio como terapeuta, então eu cobrava menos, ou às vezes eu nem cobrava, né? Quantos atendimentos iniciais eu fiz gratuitos, né? E tudo bem, fazia parte daquele momento de verdade, né? Só que agora é um momento completamente diferente.
porque eu sei que a espiritualidade me treinou a vida toda, né? Com o preparo da minha mediunidade, os treinamentos em cursos, centros espíritas, horas e horas de reuniões mediúnicas. Então, agora, acessando os registros akáshicos, é muito fácil, né? O meu acesso é fácil, a minha comunicação com os mentores é fluida, é algo do tipo, estou prontita, nasci para isso, já posso aplicar e bora lá, vamos para ação, né? Eu agradeci a ela a disponibilidade, guardei ali a caixinha da modéstia, com um nó na garganta, comentei com ela que eu não precisava de cobaias, que eu já estava conseguindo aplicar muito bem tudo que eu estava aprendendo e mais, que eu já estava inclusive incluindo nos meus atendimentos. Porque a espiritualidade tem pressa que a gente resolva logo os nossos BOs, né? Mas vou confessar aqui para você que eu respondi incomodada. Internamente, algumas vozes diziam assim na minha cabeça: como assim? Eu não vou aceitar ela querer ser minha cobaia? Como assim eu não vou aceitar ela querer ser atendida gratuitamente por mim? Eu sou iniciante, eu preciso seguir com o estágio. Eu posso continuar recebendo pouco por isso, porque eu sou iniciante. E aí, guarda esse pensamento que veio, porque é importante para você entender aqui todas as conexões, mas isso não quer dizer que esses pensamentos eram meus ou que essas vozes eram minhas. Eu também já comentei em algum momento lá nas redes sociais que eu voltei a estudar inglês. Tanto por um aplicativo que eu estudo ali diariamente, é um aplicativo que chama Duolingo, e é bem legal porque ele está dividido em fases. Então ele é praticamente um jogo, a gente vai juntando pontos, tem uma marcação lá de quantos dias seguidos você está fazendo, né, as atividades sem parar. E desde o começo do ano a espiritualidade já tinha me pedido para retomar o inglês e o espanhol, né, mais o inglês. A minha irmã veio para o Brasil e ela estava aprendendo alemão por esse aplicativo. Então, por influência dela, eu comecei ali a brincar, né, com o Duolingo e eu não parei mais, né? Então, nesse momento, já são 135 dias seguidos, ou seja, quase 4 meses estudando inglês todos os dias. Como faz parte do meu plano estudar inglês, e eu já sei porque eu preciso levar, né, todo esse meu trabalho também para pessoas que não falam em português, surgiu uma oportunidade essa semana de começar aulas de conversação com uma teacher muito maravilhosa que eu adoro. E essa semana a gente teve a nossa aula de teste inicial. E sabe o que ela me disse? Ela me disse que a minha gramática está ótima, que a gente pode pular a parte da gramática e ficar por enquanto na conversação, né? Para a gente manter o foco no vocabulário novo que eu preciso aprender e começar, né, a treinar minha mente para esse vocabulário, porque as palavras fogem. Então, o treino é para que as palavras comecem a vir mais rápido. E eu não sei se você me ouviu contando, né, já aqui também no podcast, que eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos lá nos meus 20 e poucos anos. E, cara, eu vou te contar, eu estudei muita gramática quando eu estava lá. Eu era babá, então eu tinha vários compromissos com as meninas na parte da tarde. Enquanto eu esperava elas ali nas aulas extras delas, eu estudava. Eu estava sempre carregando um grammar book debaixo do braço. Eu estava sempre com um livro de gramática para cima e para baixo. E eu cheguei a terminar um deles, né, que são livros ali de, sei lá quantas unidades, mas são mais de 200 páginas, e o outro eu fui até a metade. E eu juro para você, eu estudava sozinha, né? Então eu sempre fui ali meio autodidata aprendendo as coisas e eu coloquei ali como objetivo de que eu ia voltar falando um inglês muito bom. E eu fiquei feliz, né, quando a prof me disse que a gente podia pular a parte de gramática, porque já faz mais de 10 anos que eu voltei, né? Então isso quer dizer que realmente valeu a pena todo o esforço, todos os estudos, né? Mas depois que a gente terminou, né? Depois de algumas horas, assim, no dia seguinte, me veio uma voz de novo. E ela falava assim: sério mesmo que você não vai estudar gramática? Você tá se achando, hein?
Olha, não sei se você já identificou que síndrome é essa. Eu a conheci ao longo dos meus estudos sobre o feminino. Tem um livro inteirinho que fala sobre essa síndrome, que se chama Os Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso. É um livro que conta como mulheres que estão em altas posições de grandes empresas ou em grandes cargos e ainda se sentem impostoras. O livro conta o quanto elas não reconhecem que elas são boas no que elas fazem. É quase como se elas tivessem alcançado aquele alto cargo sem querer. Tipo, sorte do destino, e não por merecimento, ou não por ela terem corrido atrás de chegar ali onde elas chegaram, sabe? É muito louco. E a síndrome da impostora, ela faz com que a gente nunca se ache pronta, nunca se ache merecedora de algo. Ela vem, né, como vozes que dizem: não, você precisa de mais estudos, você não é boa, você não está pronta, ainda não é o momento, você não pode cobrar mais caro. É uma voz que ela sempre te diminui, ela sempre te coloca para baixo. E ao longo de todos esses anos de estudos, uma coisa que eu aprendi, e eu tenho muito orgulho de ter aprendido isso com a espiritualidade, é que essa voz não é a voz da minha essência. Essa voz não é do sagrado que quer que eu cresça, que quer que eu expanda, que quer que eu evolua. Então eu já quero que você grave bem essa informação que eu vou te trazer aqui. As vozes do alto, as vozes que querem a nossa evolução, elas são de incentivo, elas são de carinho, elas são de apoio. Então eu cortei completamente todas essas vozes da minha cabeça. Nem eu mesma me diminuo. Não, eu simplesmente cortei. Se não são vozes de apoio, eu não quero. A minha essência, ela só conversa comigo para me elevar, para me fazer crescer, para me fazer evoluir. E definitivamente ela não é impostora. Ela sabe muito bem quem ela é, quais são as qualidades dela, quais são as coisas que fazem dela especial e o que ela precisa fazer para alcançar todos os objetivos dela. Então, para fechar aqui a nossa história, deixa eu te contar que esse fim de semana, então eu estava lá, né, no quebra-cabeça, e ele também me testou. Começamos então a montar ali um quebra-cabeça que a minha irmã mais nova trouxe da Austrália quando ela veio, né? Então eu e minha mãe, a gente não tinha montado esse ainda, foram as minhas irmãs que montaram quando elas estiveram aqui no Brasil no meio do ano. E, cara, minha mãe, a gente começou a montar e aí a minha mãe disse que elas foram muito rápidas, que as duas, né, montaram então em 2 ou 3 dias, alguma coisa assim. Que elas foram realmente rápidas. Então, beleza. Eu sentei, né? A gente começou então a separar as peças e eu comecei então a montar no sábado à tarde. Sábado à tarde ali, fim de tarde, comecinho de noite, então eu fiquei ali um bom tempo montando. Quando eu parei, eu já tinha montado, sei lá, uns 30%. Já estava tudo separado, tudo organizado para montar, né? Tava as cores separadas, estava prontinho para só montar. E a minha mãe ali já trouxe que eu estava sendo rápida, que eu estava sendo mais rápida que as minhas irmãs. E eu quero te trazer aqui uma informação que talvez seja importante, né? Eu não sou competitiva, eu nunca fui. Então, eu não estava competindo, nem nada disso. Essa nunca foi uma das minhas características. Beleza, fecha parênteses aqui. No domingo, eu continuei montando. Aí a minha mãe também montou uma parte, mas nem se comparava ali com o tanto do que eu já tinha feito. Eu terminei no domingo, já estava ali, praticamente 90% pronto. E na segunda-feira, a gente terminou, né? Faltava bem pouco realmente. No total, posso dizer, né, se a gente for fazer um cálculo rápido aqui, eu montei uns 90% de todo o quebra-cabeça e a minha mãe montou o restante. Ela disse que eu montei praticamente sozinha e que eu fui mais rápida que as minhas irmãs. Confesso que até agora eu não assumi e não reconheci essa parte.
Mas eu entendi que eu realmente sou boa. Não foi sem querer que eu montei 1000 peças em 2 dias. Não é sem querer que o meu inglês vai estar melhor e fluente novamente daqui a 6 meses. Não é sem querer que você vai me ver atendendo pessoas de fora do país. Não é sem querer que você vai me ver liberando várias e várias mulheres de bloqueios psíquicos que não são desse CPF e elas vão prosperar muito. Não é sem querer que você vai me ver montando muitos outros quebra-cabeças, fáceis ou difíceis, porque tudo tem um propósito. E cada dia eu me sinto mais conectada com os meus propósitos, com os meus objetivos. E você? Será que você está conectada com a sua essência? Com aquela que verdadeiramente te impulsiona e te leva para esse caminho de evoluir? Será que você está sendo uma voz boa com você mesmo? Será que você está sendo uma voz de impulsionamento para você mesmo? Eu espero de coração que sim. Mas se não, tá tudo bem. Me chama, porque eu tenho um atendimento individual personalizado que eu chamo de meu presente em fluxo. É um atendimento que é uma jornada de reconexão com a pessoa mais importante da sua vida. É nesse trabalho individual que a gente vai atualizar essas conversas internas e a gente vai trazer você para essa conexão real com a sua verdadeira essência, porque ela está dentro, ela não está fora. E eu vou adorar ser a sua guia nessa jornada. Hoje eu fico por aqui. O meu nome é Renata Storga Stoyanov. Eu sou terapeuta energética e mentora de mulheres. A minha missão é guiar mulheres para a essência da alma. E ao longo da minha jornada espiritual eu descobri que eu não aprendi a ter conversas internas impulsionadoras. A impostora às vezes ainda aparece por aqui, mas eu já sei que ela não faz parte da minha essência. São apenas vozes da minha cabeça que não me paralisam mais. Eu espero ter contribuído com você nessa nossa conversa de hoje e que a partir de agora você fique atenta às suas conversas internas também. Combinado? Eu espero que você busque ter mais contato com a pessoa mais importante da sua vida, porque eu tenho certeza que ela é uma pessoa maravilhosa. Então hoje eu fico por aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é @renata.astorga e me conta lá como que esse podcast reverberou aí para você, ou deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber um pouco mais. Seguimos juntas, estamos juntas nessa jornada de vivermos, fluindo com leveza.